Salve, salve, torcida botafoguense! Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo, agora para a gente analisar a derrota pela Copa do Nordeste lá no Marizão em Souza. 2 para o Souza, 0 para o Botafogo, né? Uma derrota que estava na conta, né? Pela maneira que o Botafogo tratou a partida, não dá para dizer que foi um resultado assim surpreendente, um resultado que impacta na classificação. O Botafogo pode sair, né, do G2 dependendo aí de outros resultados, mas, enfim, o Botafogo preferiu focar na Série C, poupou todos os titulares, com exceção do Max Wallef, e acabou pagando o preço num jogo que poderia ter saído com empate, pelo menos, né? O Botafogo entregou 2 gols, né? O primeiro gol é a entregada do Romarinho, né? Cobra uma falta nos pés do jogador do Souza, com a defesa ali desarrumada, o Souza faz 1-0 e o segundo gol é uma falha do Júlio Vaz, né? Que aí recua, o Max Wallef tenta chegar antes, chega atrasado, derruba o jogador do Souza, pênalti bem marcado, e o Souza faz 2-0. Então, apesar disso, né, apesar do time reserva, se o Botafogo cometesse menos erros, né, talvez tivesse saído com 0-0, né, com um empate, que seria de muito valor por todo esse contexto que o jogo apresentou. Vamos lá, sobre a escolha de não colocar o time titular. Acho correta, tá? Acho correta, não vou criticar depois do resultado. No microfone aberto na segunda-feira eu falei que entendia e que achava certo, porque realmente uma semana cheia, né? Jogar em Souza na quarta e jogar em Araraquara no sábado é uma logística complicada. E quando o Lisca deixa os 11 titulares aqui em João Pessoa, o Lisca consegue ter um dia a mais de treino, né, com esse time titular. Ele consegue ali ter um dia a mais especificamente com os jogadores que vão começar contra a Ferroviária no final de semana. Então eu acho que foi correto, tá? Foi correta a decisão. Aí você pode perguntar e questionar, pô, mas por que não deixou alguns jogadores importantes no banco? Cara, os jogadores mais importantes são jogadores mais desgastados, né? O Nenê, o Felipe Azevedo, o Rodolfo, são jogadores, inclusive, de mais idade. O Rodolfo um pouco menos, mas, sobretudo, Nenê e Felipe Azevedo, que são jogadores que têm mais impacto no time, em termos técnicos. Então, mesmo que eles não entrassem em campo ou entrassem 15, 20 minutos, cara, é uma viagem para Souza, né? É um desgaste maior, né? Dormir em hotel, depois, pô, já viajar para Ferroviária, dormir mais tempo em hotel, enfim. Cara, eu acho que ia desgastar de uma maneira desnecessária, tá? Eu acho que você preservando o time titular, você chega mais inteiro para um jogo importante contra um adversário difícil, que até deve ir com um time misto para reserva, porque está focando lá na Série A2 do Campeonato Paulista. Mas o Botafogo entrou com um time que poderia ter feito algo melhor. Tá? Poderia ter feito algo melhor. Eu acho que realmente ter poupado os 10 jogadores de linha titulares foi uma atitude certa, descansar os jogadores, dar um dia a mais de preparação para o time chegar com mais possibilidades de vencer um jogo acessível fora de casa na Série C, que de fato é o grande objetivo da temporada. Agora falando do jogo contra o Souza. Tá? O jogo contra o Souza, o Botafogo tem um time ali que poderia ter feito algo melhor. Assim, acho que o Botafogo poderia ter conquistado pelo menos um empate, né? Como eu falei, se não tivesse errado tanto ali nos lances cruciais, nos gols do Souza, poderia ter sido 0-0 e um ponto bem valioso. O esquema ali foi um 4-4-2, né? Espelhando o que o time titular normalmente joga. Só que um ponta mais leve, né? Que no caso o Atamoto. O Dourado hoje teve uma chance de titular. O Botafogo até vai bem, tá ali nos primeiros 20 minutos, cria algumas oportunidades, uma falta cobrada pelo Giovani que o goleiro defende. Depois tem um lance do Atamoto, né, que cara a cara ali ele avança e acaba chutando fraco, até acho que ele poderia ter conduzido um pouco mais antes de chutar. E tem um lance do Giovani, né, que ele chuta e a bola passa para fora. Os 20 minutos ali não foi de amplo domínio do Botafogo, mas quando o Botafogo tinha a bola, o Botafogo conseguia fazer lances mais perigosos do que o Souza. Só que aí o Botafogo meio que cansa, né? Eu achei o time hoje cansou muito rápido. Tudo bem, muita chuva, gramado pesado. Até achei que a bola rolou melhor do que eu imaginava, tá? Com a chuva que os companheiros disseram que
que caiu lá em Souza, eu achei que ia ser algo impraticável. A bola até rolou ali de uma forma aceitável. Mas claro, deixou o jogo mais complicado e mais pesado e mais físico. Um jogo físico, onde o Botafogo tem Giovani e Dourado, né, não ajuda muito o time. E o meio de campo, né, também não foi muito físico, né? O Gustavo, o Caio Garcia, o Thalisson. Os jogos no Marizão são jogos normalmente já muito físicos. Hoje seria mais físico ainda, né? Na quarta-feira o jogo foi muito mais físico. E o Botafogo não conseguiu competir em grande parte do jogo fisicamente com o Souza. O Souza que inclusive foi com o time titular, estreou novo técnico, enfim, estava bem mais mobilizado para o jogo do que o Botafogo. E aí, a partir dos 20 minutos, o Souza toma conta. Assim, o Souza fica muito melhor que o Botafogo, não consegue criar ali chances tão claras. Até tem uma, né, cara a cara ali com o Max Wallace, que é finalização para fora, mas cruzamento, cabeçada para fora. É um domínio, mas sem assustar de fato o Botafogo. Né? É um domínio ali, mas que não é traduzido em chances tão claras assim de gol. Acaba o primeiro tempo, 0-0. E era um jogo que tinha muito cara de 0-0, tá? Apesar do Botafogo ter piorado ali na metade do primeiro tempo em diante, era um jogo que tinha muito cara de 0-0 ou o jogo decidido no erro, numa bola, né? Ou num lance de bola parada. E foi assim que o jogo foi decidido, né? Tem uma alteração no intervalo, sai o Thalisson, entra o Romarinho, que eu até imaginava que fosse ser titular. Mas o Romarinho, no primeiro lance dele, ele cobra uma falta no campo de defesa, rapidamente, até de uma forma desnecessária, não precisava ter aquela pressa toda para cobrar, e dá no pé do jogador do Souza, né? A defesa do Botafogo meio desarrumada, né? Porque muitos jogadores até já se projetavam ali mais para o campo de ataque, já que era uma bola segura no campo de defesa, um erro que é fatal. Né? Tem o mérito do Souza, né? Tem um belo passe do jogador do Souza, e a finalização também é muito boa, né? Um chute cruzado, forte no canto. O Max Wallace não teve culpa. E aí o Souza faz 1-0. Né? O Souza faz 1-0, Botafogo não consegue melhorar também depois disso. Melhora um pouquinho depois das alterações, né? Quando sai Dourado e Giovani, o time fica ali com um pouco mais de intensidade, um pouco mais de gás. Também entra o Caion, que tem a melhor chance do segundo tempo, né? Um lance ali cara a cara também que ele acaba finalizando para fora. O Lisca falou que na coletiva que depois desse lance o Caion sentiu, né, ali algo muscular e ficou em campo ali sem totais condições de jogo. Ele até justifica isso, o fato do Botafogo não ter aproveitado o jogador a mais que teve, né, minutos depois. O jogador do Souza recebe o segundo amarelo e é expulso. E o Botafogo até melhora ali, né? Assim, melhorou um pouco depois das alterações, mas falta de criatividade. Não, um time que não foi muito criativo, não conseguiu ter a intensidade que o jogo pedia, né? E não conseguiu fazer gol. E aí no finzinho, né? Mais um vacilo, o Júlio Vaz vacila. O Max Wallace até tenta evitar, mas acaba derrubando o jogador do Souza. E aí o Luiz Henrique, né? Bate bem, 2-0. Vitória do Souza merecida. Esse tipo de jogo é isso, cara. É o jogo de quem é melhor fisicamente e quem erra menos. E o Souza foi melhor fisicamente, melhor em termos de intensidade e errou menos que o Botafogo. O Botafogo ali facilitou os 2 gols do Souza e isso custou os 3 pontos. Acho que é um jogo muito por aí. O meio de campo não funcionou, né? Os jogos em Souza no Marizão depende muito de uma intensidade dos jogadores do meio de campo que o Botafogo não teve. Quando teve as oportunidades ali nos primeiros 20 minutos, não aproveitou, né? Que foi até o momento de maior domínio do Botafogo. Aí depois tem um certo domínio ali, mas também com o Souza com as linhas bem baixas, né? Ali no segundo tempo, que o Souza consegue se defender bem, não consegue dar espaço. O time do Botafogo tem até a posse de bola, mas uma posse de bola estéril. E aí Souza vence 2-0. É um jogo que, em termos de classificação, é prejudicial, tá? Vou até abrir aqui para ver a tabela da Copa do Nordeste, porque ainda tem jogos para serem disputados, né? Então o Botafogo pode cair mais posições. Teve um resultado bom, né? Que foi a derrota da Juazeirense. O Botafogo está em segundo. Tá? O Piauí perdeu do Fluminense do Piauí hoje, 2-0. Então foi um resultado bom. Então o Botafogo só sai, né, desse G2
se o Confiança venceu o Itabaiana, jogo fora de casa, né, duelo de sergipanos, ou se o CRB venceu o Asa, também, né, duelo de alagoanos, no caso, jogos que vão ser nessa quinta-feira. Se um dos dois vencer, o Botafogo sai, mas o Botafogo também tem 2 jogos acessíveis, tá? Itabaiana e Fluminense do Piauí. Talvez se fizer 4 pontos nesses 2 jogos, talvez seja o suficiente para classificar, mas poderia estar numa situação melhor, né? Assim, eu até acho que o jogo de hoje não dá nem pra gente lamentar os pontos. Eu acho que o jogo contra o Asa, com aquele erro do Luiz Daniel, dá para se lamentar mais do que o jogo de hoje. Hoje teve 2 erros, mas, enfim, talvez o Souza até tivesse achado um gol mesmo sem os erros do Botafogo, porque foi o time que estava melhor, estava mais inteiro, tecnicamente estava melhor, soube jogar naquele gramado, né? Então soube ler melhor como dar os passes, enfim. O Botafogo teve mais dificuldades, um time todo reserva, um time sem entrosamento, um time que também sentiu muito fisicamente, né? Por serem jogadores que não estão acostumados a jogar de titular, eles sentiram muito a parte física, né? Faltou também perna para o Botafogo em muitos momentos do jogo. Eu acho que a única boa notícia foi o Max Wallace, né? Que foi bem quando precisou trabalhar, não teve culpa nos gols. O primeiro gol do Souza, uma bola bem chutada no canto, né? Uma finalização assim que não dá para colocar a culpa no goleiro. E assim, o segundo gol de pênalti e o pênalti que o Max Wallace faz é um erro do Júlio Vaz, né? Que obriga ele fazer o pênalti. E aí o Botafogo perde. E aí realmente a única boa notícia do jogo é o Max Wallace, né? Que precisava de fato de ritmo de jogo, né? Jogou pouco aí no último ano. E aí o Leandro não teve oportunidade. Se esperava, né, que o Leandro tivesse uma chance, mas foi o Max Wallace para ganhar mais ritmo de jogo e pelo menos para isso o jogo serviu. O Max Wallace teve que trabalhar um pouco ali e chega mais pronto para o jogo de Araraquara, que é o jogo que, querendo ou não, agora tem uma pressão maior, né? A partir do momento que o Botafogo descarta esse jogo contra o Souza, o Botafogo joga e não consegue o resultado, o Botafogo joga para si uma pressão maior contra a Ferroviária, que deve jogar com o time reserva, já que no outro meio de semana vai ter jogo decisivo pela Série A2 do Campeonato Paulista, né? Então, focando ali no acesso estadual, a Ferroviária deve jogar com misto para reserva, certamente, no próximo final de semana, jogo sábado, lá em Araraquara. É isso, análise feita, gostou, dá joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho, tamo junto e até a próxima.